Café, você encontra toda a linha de implementos agrícolas, pulverizadores Jacto, trinchas Pinhalense, carretas Triton e Santa Isabel, adubadeiras Fertinox e Minami, roçadeiras Lavrale e Camaki, recolhedora de café Miaki e colheitadeira de café TDI. E também fazemos troca de café. Visite a Terra Café Três Pontas, Avenida Ipiranga 2020, 3265-3235. A Edmil quer fechar o mês como você nunca viu. É o super fechamento de mês com preços de Black. Smart TV 4K 50 polegadas de 2.999 por 269,90 mensais, são R$300 de desconto. Sofá retrátil e reclinável por 189,90 mensais. Panela de pressão 4,5 litros só R$59 à vista. Super fechamento de mês com preços de Black. É só nas lojas Edmil. Você tá com cara de quem comeu e não gostou. Use Acabe e mude de vida. Chá Acabe combate as doenças digestivas, refluxo, prisão de ventre e elimina a gordura no fígado, reduzindo os riscos de você sofrer um AVC, hepatite e cirrose. O Acabe é um chá antioxidante e depurante natural que age melhorando a circulação sanguínea e te ajuda na perda de peso. O chá Acabe original só é vendido em farmácias e casas de produtos naturais e tem o nome Nato Bio na caixa e no frasco. TP Agrovet informa a hora certa. 11h32. Você já conhece a TP Agrovet? Rações, acessórios, pet, laboratório, medicamentos veterinários, uma loja completa. Rua Barão da Boa Esperança, 1574, ao lado do Três Pontas Gás. Faça seu pedido pelo zap 35 99977 1890. TP Agrovet. Amiga, o cafezinho já tá pronto? Quem disse? Essa menopausa me deixa em paz? Ai, é um cansaço, estresse, insônia, uma suadeira à noite que nem vontade de namorar eu sinto. Fique plena. Combate os males da menopausa, aumenta o seu desejo sexual, eliminando o estresse e a insônia. O Fique Plena tem vitaminas e minerais que deixa forte os seus cabelos, unhas e sua pele mais bonita. À venda nas farmácias e casas de produtos naturais. Um produto Nato Bio. Copa de ofertas ABC. Uma seleção de preços baixos para você. Leite integral Uai 1 litro, R$3,99. Pernil suíno com pele e osso quilo, R$11,79. Músculo Friboi reserva quilo, R$24,79. Na loja, no site, no zap ou no web. Compre do seu jeito no ABC. 99,9 Sentinela FM. O que é notícia, você fica sabendo agora. Está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Agora, na Sentinela FM, com Francisco Barros. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Olá, muito bom dia, 11h34, no ar o nosso Sentinela Informações desta sexta-feira, hoje, dia 28 de outubro de 2022. Lembrando que o Sentinela Informações tem também aí o oferecimento de Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para sua família? Com os seguros Cicobi Copersul você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Hoje
Sexta-feira, dia 28, hoje é dia do servidor público na religião dia de São Judas Tadeu e de São Simão Apóstolos. Estamos aí na 43ª semana do ano. Já se passaram 301 dias de 2022. Restam 64 dias para o início de 2023. Estamos na lua nova. Pois bem, e conforme anunciamos aí nos programas anteriores e nos programas também da nossa 99, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Lucas Ife. Ele é professor de matemática do Colégio Travessia Grupo Unis. E dando sequência, né, ao que nós conversamos ontem com os professores que aqui estiveram, né, o Jader e o Wander Scaglione, nós vamos falar a respeito da preparação para o Enem. Está chegando a hora. Primeiro, bom dia para você, Lucas Ife, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Bom dia. Muito bom dia, Milton, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre o vestibular. Tá chegando a hora, né? Começa já a dar que a turma fala na linguagem popular, o friozinho na barriga, apreensão, tudo mais, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito que esses últimos momentos são sempre os momentos mais tensos, até porque a gente já teve um trabalho sendo desenvolvido ao longo do ano, fazendo para os alunos que já estão na terceira série, a gente não só dá a matéria, mas também revisa alguns outros pontos do começo do ensino médio. Então, assim, já chegou num ponto em que o estudo, acredito que a gente já compreendeu toda a parte da matéria e agora realmente é só aparar as pontas, resolver exercícios de diferentes tópicos. Então, assim, essa reta final é uma reta que o aluno já está um pouco mais nervoso, mas de todo jeito ele também já sabe que está acabando, então ele também já está mais feliz porque está chegando no fim do ano. Então são coisas assim, são sentimentos conflitantes, digamos. Perfeito. Olha, é o seguinte, gente, eu já vou colocar também à disposição aí no Facebook, caso você queira participar enviando mensagens, elogios, enfim, e também no Facebook e também no WhatsApp, você pode fazê-lo enviando mensagem para 9966-1009, 9966-1009. O Exame Nacional do Ensino Médio Enem foi instituído em 1998. O objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. E o Colégio Travessia prepara os alunos para o Enem desde o primeiro ano do ensino médio, além de professores com excelência que são referência em suas áreas. O colégio conta com um sistema de ensino que mais aprova nos maiores vestibulares do Brasil, sistema poliedro. Mesmo durante o ensino remoto, na pandemia, os alunos continuaram se preparando. O colégio dispõe de ferramentas tecnológicas que facilitam a aprendizagem. Quando houve o retorno para as atividades presenciais, o Colégio Travessia também buscou recuperar os conteúdos e os alunos que tiveram dificuldades, inclusive no que tange aos cuidados socioemocionais. O importante é o aluno estar preparado integralmente. Bom, na última semana passada na última semana, a direção do colégio foi procurada por alunos da rede pública de educação que demonstraram preocupação em relação à preparação que tiveram, principalmente em função da pandemia e do ensino médio, do ensino remoto. Eles pediram ajuda nessa reta final de preparação. A ideia da parceria com o nosso Sentinela de Informações aqui com a rádio tem como objetivo oportunizar a comunidade que por alguma razão não teve condições de se preparar adequadamente para o Enem, condições para a realização de uma prova tranquila. Então no sentido de conscientizar, de informar. Agora no Colégio Travessia os alunos estão muito bem, digamos, preparados, né? E acompanhados no que tange a essa preparação, né, ô Lucas? Com certeza, posso falar não só da minha área, que é a matemática, mas também da área de ciências biológicas, ciências humanas, linguagens. Os alunos, eles têm, como você falou, não só um apoio que a gente diz assim, da teoria da matéria, mas também um apoio emocional,
porque a prova do Enem, eu costumo sempre dizer isso quando eu estou em sala de aula para os meus alunos, para eles compreenderem que não é apenas uma prova de conteúdo, ela é uma prova de resistência, ela é uma prova emocional, ela é uma prova de estratégia. Então tudo isso tem que ser passado para o aluno também. É uma preparação que não é só em relação ao conhecimento de uma matéria, conhecimento de tópicos. O aluno ele tem que conhecer a prova que ele está fazendo. O aluno ele tem que saber que ele é um momento da vida dele que e é difícil, obviamente, você tem sentimentos que, assim, dá aquele friozinho na barriga, né, como a gente falou no começo, mas é um momento, e isso daí, ele tem, quanto mais calmo ele tiver, ele vai conseguir organizar os pensamentos dele e trabalhar com calma as questões que são propostas durante a prova. Provas que vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro, não é? 5h30 no primeiro dia, 5 horas no segundo dia, né? No segundo domingo. Tempo necessário, né? Eu costumo dizer que, em termos de tempo, é uma prova que, se você for dividir questão por questão, você acaba tendo pouco tempo por questão. Mas nós temos questões, até uma dica que eu costumo sempre dar para os meus alunos, questões que são mais fáceis. E essa, se eu fosse falar de estratégia para a prova do Enem, essa é a estratégia de ouro. A gente tem que buscar, na hora de realizar a prova do Enem, sempre começar pelas questões mais fáceis. Primeiro porque, enquanto você está no começo da prova, sua mente está mais descansada. O seu cérebro ele ainda não está tão desgastado com contas que você fez, ou então com raciocínios, com escrita, por exemplo. Quando você escreve uma redação, você não está cansado. Então, o ideal é que você acerte as fáceis, porque você garante um maior número de pontos. E tem um método de avaliar do Enem, ele é um método que não permite que você cole. Como que ele faz isso? Ele tem um sistema que, quando você acerta uma questão que é fácil e você acerta difícil, você ganha o ponto das duas. Mas se você só acertar difícil errando a fácil, você perde o ponto da difícil. Porque o próprio sistema que está fazendo a correção, ele entende que, se você não conhece o básico, você não conseguiria acertar essa questão difícil. Então ele tira esse ponto seu. Essa classificação de questões fáceis, médias e difíceis, isso não é exatamente antes da prova, é ao longo da prova, porque obviamente tem temas que são mais fáceis, temas que são mais difíceis, mas isso também tem que ser levado em consideração o número de acertos. Então, de uma maneira geral, eu não posso afirmar com certeza que vão ter das 45 questões, vão ter 5 difíceis, 10 fáceis, eu não sei. Ninguém sabe. Até quem fez a prova não vai saber te dizer, né? Se ele tivesse essa informação. Ele não pode dizer. Mas, de certa forma, o que a gente pretende na prova do Enem? A gente pretende passar no vestibular. Então, para passar no vestibular, eu preciso de uma nota boa. Então, o que eu tenho que fazer? No começo, eu vou e faço as fáceis, as mais fáceis. Eu busco questões que têm textos curtos, eu busco questões que têm gráficos em pizza, gráficos de barra, gráficos de linha, porque essas questões, normalmente, são questões de interpretação. Você vai olhar e vão perguntar: qual mês do ano eu tive maior venda? Aí é só você olhar para um gráfico e ver qual é o mês que tem o maior número de vendas. Então, isso aí é uma estratégia de prova. Quando você começar a sua prova, procure questões assim, textos curtos, questões que tenham gráficos, porque normalmente essas vão ser as mais fáceis. Então, em termos de estratégia, essa é a minha dica, digamos. Perfeito. Olha, estou vendo aqui as provas do primeiro domingo, né? A redação é no primeiro domingo? Isso. Então, no primeiro domingo, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de uma redação de até 30 linhas. E no segundo domingo, o dia 20, os participantes terão 5 horas para finalizar as provas objetivas de ciências da natureza e suas tecnologias, e a sua área, professor, matemática e suas tecnologias, no segundo domingo. Isso mesmo, eu também dou aula de física e química, então eu compreendo também a parte da área das ciências da natureza, mas o primeiro ponto, se eu fosse avaliar os dois, obviamente que tudo é importante, todas as questões são importantes, mas eu tenho 45 questões para 3 ciências, que é a biologia, a química e a física, e eu tenho 45 questões para matemática, então eu tenho um maior número de questões de matemática. Eu dou aula dessas 3 matérias e
não importa se eu estou dando aula de matemática, de física ou de química, eu sempre destaco isso para os alunos. Se a matemática é a prova que tem mais questões, essa matéria você tem que estudar em maior quantidade. Sim. Porque o peso dela na sua nota final, ela é maior, por exemplo, do que o das outras matérias. O que não faz as outras matérias menos importantes, nem um pouco. O que eu quero dizer com isso, voltando também para a última questão da estratégia, é que, por exemplo, se eu estou numa questão muito difícil da física, que tem uma fórmula muito complexa, uma conta muito complexa, que eu não estou conseguindo resolver, como o tempo da prova é curto, que a gente também estava falando disso, o tempo é curto, eu tenho que pegar e ir para uma outra questão. Às vezes, porque assim, na prova de ciências da natureza, ele não fica em ordem, não são 15 de física, depois 15 de biologia, não é assim, é variado. Então, o ideal é que na prova da ciência da natureza eu busque fazer o que eu sei melhor e na ciência e na parte da matemática o que eu tenho mais afinidade, porque a matemática, digamos assim, se nós dividíssemos em duas grandes áreas, geometria e álgebra, tem gente que tem mais facilidade com a álgebra, tem gente que tem mais facilidade com a geometria. Então vão onde vocês estudaram mais, onde vocês têm maior facilidade. Tem gente que interpreta melhor desenhos, vai para geometria. Tem gente que interpreta melhor números, então procurem questões de álgebra. Eu acho que assim a dinâmica que vocês vão estar progredindo na prova não tem que ser uma dinâmica linear. Você não tem que fazer da questão 1 até a questão 90, 1, 2, 3, você pode sim pular questões. E essa aí é a melhor das estratégias. Você ir pulando questões que são difíceis. Porque muitas vezes a questão difícil, ela não só faz você perder o ponto dela, como ela faz você perder tempo. Sim. E a gente não pode esquecer uma coisa que aconteceu, por exemplo, ano passado na prova de matemática. A questão que era uma questão de um tema complexo, era até sobre futebol. Tinha uma tabela de times de futebol. Eu tinha que fazer uma conta para analisar a quantidade de partidas, se eu não me engano, alguma coisa assim. E a questão estava errada. E muitos alunos meus no ano passado vieram comentar comigo, falaram, poxa professor, nessa questão eu fiquei 10, 15 minutos tentando resolver ela e a questão estava errada, ainda foi anulada. Então também percebam isso, se vocês ficarem muito tempo numa questão, pula. Sim. Isso vai te fazer mais mal do que bem ficar muito tempo em uma questão só. Perfeito, já a gente volta aqui. Estamos conversando com o professor Lucas Ife, professor de matemática do Grupo Travessia, Grupo Unis, Colégio Travessia do Grupo Unis. Assunto é preparação para o Enem. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Pois bem, estamos de volta, lembrando também que o nosso Sentinela Informações tem o oferecimento de Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para sua família? Com o seguro Cicobi Copersul você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça. Quando o assunto é o seu patrimônio, dê uma passadinha aí na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Estamos de volta também com a nossa conversa com o professor Lucas Ife do Colégio Travessia, Grupo Unis, falando sobre preparação para o Enem. Ele é professor de matemática. Uma pergunta que eu não sei para responder. Se cabe, se dá. O que cai na prova? Bom, essa pergunta eu gosto de responder ela em duas etapas. Cai muita coisa. É a primeira etapa. Cai muita coisa. A segunda etapa, eu falo assim: a gente tem que focar no que cai mais. Eu acho que essa pergunta é mais valiosa. Não é o que cai, é o que cai mais. O que cai mais na matemática são questões de matemática básica. São questões que às vezes são até interdisciplinares. Duas coisas básicas. Então, o que a gente tem que focar, principalmente nesse momento final?
estudar bem regras de 3, simples e composta. A gente tem que saber as fórmulas de áreas de figuras geométricas. A gente tem que saber fórmulas de volume. Muitas vezes o Enem, como é uma prova acessível, eles até colocam algumas das fórmulas nas provas. Mas a gente não pode contar com algo sem estar lá na hora da prova. A gente não pode contar que eles vão colocar uma fórmula. Então a gente tem sim que saber fórmulas de áreas e volumes, tanto de figuras planas como de figuras que a gente fala de tridimensionais, né? Figuras da geometria espacial. E isso na parte de geometria. Na parte de álgebra, o importante é você ter em mente que, além das regras de 3, vocês vão ter que fazer análise de gráfico. Então, muito provavelmente, vocês vão ter que usar conceitos de funções. Então, vocês têm que saber funções de primeiro e do segundo grau, que são as funções que ficam em linha e as funções que ficam em formato de parábolas, funções que elas vão ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E então, assim, isso daí descreve muitas coisas, como, por exemplo, safra, preço de produto. Por exemplo, no verão, o preço da sunga aumenta, porque vende mais sunga. No inverno, vende menos sunga, o preço abaixa. Então, isso seria um gráfico em forma de U, assim. Então, isso daí é algo que é importante de você entender, porque a gente analisa dentro do Enem tanto a parte do conteúdo, mas uma parte interpretativa. Então, vão ter, obviamente, questões com texto curto, mas a grande maioria vai relacionar 2 temas, ou vai relacionar o tema com a realidade. Então, se eu falar assim, para geometria, são essas fórmulas, áreas e volumes. E você pegar relações métricas e relações de ângulos dentro das figuras geométricas. Na parte de álgebra, a gente tem que focar regra de 3, simples e composta. A gente tem que saber funções e em geral, assim, também costuma cair em uma boa proporção a parte de progressões, progressão aritmética, progressão geométrica. São questões que são sequências numéricas de números que vão crescendo sempre numa mesma proporção, seja ela aritmética ou seja ela geométrica. Então, isso também é importante de você saber. É uma parte da matéria que tem fórmula. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, é impossível vocês quererem decorar tudo. Pode ser que você tenha uma cabeça, sei lá, que você tenha uma memória muito boa e você consiga. Mas eu falo por experiência própria. O aluno, ele tem que saber biologia, química, física, matemática, inglês, é muita matéria. Sim. E muito provavelmente alguma coisa você vai esquecer. E até em cima disso, o professor, nós estamos aí há 16 dias, esse mês 31 dias, né? 16 dias para o início da primeira prova, para a realização da primeira prova. Em cima disso, são muitas questões, cada um é cada um, né? O aluno. Mas dá para aprender, dá para estudar bem, sair bem na prova com tempo curto? Eu acho que a relação do tempo vai muito da sua estratégia conforme você está abordando. Você não pode perder muito tempo em questões, que foi algo que eu mencionei aqui, e não pode ficar trabalhando muito tempo numa conta que não está chegando na resposta. Você também não pode perder tempo com outras coisas. Eu falo para os meus alunos, por exemplo, quando vocês estiverem estudando, a gente estuda com tempos fracionados. Então, por exemplo, se o tempo por questão é 3 minutos, eu não vou pegar e vou fazer 5 horas e meia de estudo sem parar. Eu não preciso fazer um simulado da prova todos os dias. Eu vou fazer o simulado em um final de semana que é proposto pelo próprio Colégio Travessia. O Colégio Travessia tem os simulados voltados para isso, que são feitos no final de semana. Mas quando você está estudando durante a semana, você reduz, porque você não tem tanto tempo assim. Então você tem 3 minutos por questão, então eu vou fazer 10 questões em 30 minutos. Ou então eu vou fazer 20 questões em 1 hora. Eu tenho que ver o tanto de tempo também que eu consigo estudar. E nesse tempo que eu estou estudando, eu tenho que tentar não ficar comendo muito, não ficar andando muito. Até a própria utilização do banheiro, você tem que usar com estratégia. Porque se você vai lá para a prova e vai várias vezes ao banheiro, o tempo do banheiro não vai ser descontado no final. Então você tem que estar ciente que, assim, a prova começa no dia anterior. Porque se você come uma comida muito pesada, você vai comer uma feijoada e você passa mal, na hora da prova, o tempo que você está no banheiro passando mal, você está perdendo de fazer questão. Então também tem que levar tudo isso em consideração para não perder tempo, porque o tempo realmente é curto. E o candidato deve priorizar o que no estudo da revisão, nessa revisão? Bom, agora que a gente está chegando no final,
eu costumo dizer para os meus alunos que é o momento que o que eles têm para decorar é bom eles irem olhando todos os dias um pouquinho. Porque cada um também tem que compreender a sua melhor forma de estudo. Porque vai ter gente que tem um aprendizado visual, ele gosta de ver vídeos, ele gosta de ver imagens. Tem gente que tem um aprendizado auditivo, que enxergar muitas coisas para ele não adianta nada. Ele precisa de alguém falando para ele o conceito. Então, primeira coisa, você tem que se conhecer. Eu acho que é o primeiro ponto. E depois, como agora tem coisas que são cruciais, que realmente é decorar, não é realmente aprender. Você já aprendeu até agora, a gente já fez questões sobre isso, a gente já trabalhou o tema, mas você tem que ter a fórmula lá na hora da prova. Porque muitas vezes você não consegue ter esse poder de dedução. Isso é algo que um professor conseguiria fazer, mas que um aluno não consegue muitas vezes. Então o ideal é que agora você olhe para isso, ou então fique escutando essas fórmulas, para você ter tudo em mente. Que aí você já está com as suas armas para vencer a prova. Perfeito, são 11h56. Nós temos já o meio-dia horário eleitoral gratuito, né? Obrigatório. E hoje é o último dia, então nós não podemos passar. Eu quero perguntar, professor, estamos falando com o Lucas Ife, professor do Colégio Travessia Grupo Unis, falando a respeito da preparação para o Enem. Ele é professor de matemática. Então eu pergunto, tem dicas para uma redação boa? Redação não, né? Matemática. Sim, tem uma dica boa para fazer uma ótima prova de matemática. A primeira dica é vocês comparecerem nas propostas do colégio. Como você falou, o Travessia, ele tem um sistema ótimo de ensino, sistema poliedro. O poliedro, ele propõe simulados, o próprio Travessia propõe simulados. Então vocês têm que participar dos eventos da escola voltados para o vestibular. Esse é o primeiro passo. Certo. Agora no final, né, obviamente a gente não vai ter tantos eventos assim. A gente vai ter no máximo mais um simulado até chegar ao dia da prova. Mas ao longo do ano você tem que vir participando desses eventos. E os outros eventos, que assim, graças a Deus eu trabalho num colégio que me dá autonomia para fazer isso. Tanto a Vanessa, que é diretora, a Cris, que é coordenadora, a gente trabalha junto, a gente trabalha fazendo projetos, eu trabalho junto com outros professores, tanto da área de biológicas, como da área de linguagens, como da área das ciências humanas, e a gente dá aulões, a gente faz propostas, a gente resolve questões, a gente separa, por exemplo, eu fiz já algumas vezes esse ano para outros vestibulares, como o PAS da UFLA, e retirar 2 dias ou até 3 dias em um mês, 3 sexta-feiras, 2 sextas-feiras, onde a gente senta com os alunos e prepara eles, resolve questões da prova e dá as dicas da prova. Então, assim, isso é algo muito bom, que o colégio dá essa liberdade, não só para mim, mas também para os outros colegas, e a gente consegue ajudar os alunos, porque não basta só dar uma prova de matéria, só a prova da matemática. Eu tenho que preparar o menino para a vida, eu tenho que preparar esse aluno para a vida, eu tenho que preparar ele para ele passar no vestibular. E eu acho que quando a gente trabalha junto, com uma equipe boa, como a gente está lá no colégio, a gente consegue ajudar muitos alunos e aumentar o índice de aprovação. Eu acho que essa aí é a minha dica final para você fazer uma boa prova. Participa dos eventos do colégio. Se você não tiver um colégio que tem esse acesso, você tem que buscar isso em outros canais, como redes sociais, enfim. Eu acredito que a internet tem muitas opções. Eu sempre falo para os meus alunos, sigam páginas no Instagram, tenho vários professores que eu conheço de matemática, o professor Sacramento, o professor Denis Lasmar, eu dou essas dicas. Eu falo também sobre química, tenho o Mostrão da Química, o Chamo Físico, que é o da física, Foca na Física. Eu falo muito sobre esses canais porque o sistema de ensino também está evoluindo, a gente precisa disso, a gente precisa ser tecnológico, e eu sinto que eu estou num entrosamento bom com os outros colegas, e a gente está trabalhando junto para elevar isso, né? Maravilha. Eu creio que estudar na sala de aula, os alunos na sala de aula com você deve ser muito prazeroso, porque é uma pessoa de uma boa comunicação e de agradável comunicação também. Não temos mais tempo, Lucas Ife, vem aí o horário político. Muito obrigado, uma outra hora a gente volta a conversar aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, sempre que precisarem pode me chamar que eu volto, eu adoro essas entrevistas. Coisa boa, obrigado, meu amigo. Vem aí o horário eleitoral gratuito.